Amados irmãos em Cristo Jesus, o autor da carta aos Hebreus nos traz esta mensagem inspirativa e consoladora. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, do 12 ao 13. Querido, Josué foi convocado pelo Senhor para assumir a difícil tarefa de substituir a Moisés na conquista de Canaã. Evidentemente, não era uma tarefa fácil, pois o povo era difícil, constantemente se rebelava contra as ordens de Deus e as adversidades eram constantes. Porém, o Senhor disse a Josué: disponha-se e vá, lhe dou a promessa de te ajudar. Vá e eu cuido de tudo. Tão somente apegue-se à minha palavra, não se afaste dela. Josué, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, versículo 9. Agora, observem uma coisa, queridos. Josué nasceu escravo no Egito e tinha cerca de 40 anos quando se deu o êxodo e a saída dos israelitas do Egito. Portanto, trabalhou como escravo até os seus 40 anos de idade. Mas no deserto tornou-se um soldado valoroso, um guerreiro valente. Ele liderou Israel na sua primeira e decisiva batalha contra Amaleque, enquanto Moisés elevava ao céu a vara dada por Deus. Foi nessa ocasião que o seu nome foi mudado de Oséias, que em hebraico significa ajuda, para Josué. O Senhor ajuda. É o que lemos em Números capítulo 13, versículo 16. Observe. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, com este nome agora, o Senhor ajuda, é a chave da sua vida e obra. Desde a ida para Canaã, passando pelas suas guerras e pela distribuição da terra pelas tribos, incluindo a miraculosa travessia do Jordão e a tomada de Jericó. Ele foi a personificação do seu nome. O Senhor é ajudador. O seu caráter também correspondeu ao seu nome. Mas para mim,
um dos maiores feitos de Josué foi mandar parar o sol e a lua. Que autoridade e fé! Como estava escurecendo, a batalha não havia terminado. Josué, sabendo que tinha o aval de Deus, o Senhor ajuda, voltou-se para o céu e ordenou: Sol, detém-te sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10, versículo 12. E operou-se este milagre estupendo que permitiu aos israelitas terminar sua batalha em plena claridade. Josué obedeceu e provou que Deus cumpre as suas promessas. Conosco não é diferente. Se quisermos experimentar a fidelidade do Senhor, precisamos confiar nele e em suas promessas. Uma história mais recente, a do missionário Hudson Taylor, do século XIX, revela que este homem de Deus foi um dos primeiros a evangelizar a China. Ali ele sofreu muitas lutas, adversidades, montins, e os seus colaboradores se admiravam da sua tranquilidade. Nos momentos difíceis, ele gostava de assobiar seu hino predileto. E quando alguém reclamava: como o Senhor pode assobiar quando você e os nossos irmãos estão em perigo? Ele então respondia: você preferiria me ver ansioso e atribulado? Isso não nos ajudará e certamente incapacitará o nosso trabalho. Eu só preciso lançar a carga sobre o Senhor. A confiança e o descanso em Deus era o segredo de sua força. Os pioneiros da obra batista no Brasil chegaram da Alemanha em outubro de 1881, deixando para trás as turbulências das guerras e da fome para buscar novas oportunidades de vida e especialmente evangelizar o país. Em suas bagagens carregavam suas Bíblias, nos seus corações a fé, a esperança e o amor. E em 1895 inauguraram a primeira igreja batista em Ijuí, no Rio Grande do Sul. E em 1893 também em Porto Alegre. Imagine, os irmãos, as dificuldades que esses desbravadores encontraram com a nossa língua, com a nossa cultura. Foram muitas barreiras a serem superadas. O sul do país, tradicionalmente católico, não foi empecilho para um grupo de casais teutos que estavam dispostos e a qualquer preço plantar igrejas, fazer Jesus ser conhecido. Isso se chama confiança e descanso nas promessas do Senhor. Quando se quer servir ao Senhor, não existe barreiras que não possam ser superadas. Precisamos aprender a lição também do cego Bartimeu. Ele viveu à margem da sociedade, tinha que esmolar para sobreviver, era impedido de desfrutar de coisas boas e bonitas, mas ele tinha um sonho de voltar a enxergar
e quando soube que Jesus estava por perto, não perdeu a oportunidade única, gritou por ajuda o mais alto que pôde, então foi atendido. Jesus o curou e, além de enxergar, começou a desfrutar de uma nova vida, pois o texto diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Observe aqui Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amigos, seguir não é simplesmente estar caminhando atrás ou de lado, não, mas é envolver-se, é doar-se, é servir de corpo e alma, morrer se preciso for, a favor de sua fé. Você conhece o versículo que Jesus Cristo disse que está conosco todos os dias da nossa vida, né? Está lá em Mateus 28, 20. E o outro que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, ele está ali. Também Mateus capítulo 18, versículo 20. Mas às vezes não queremos confiar plenamente nessas promessas. Bartimeu abraçou de vez a sua confiança, fé em Jesus, e passou a segui-lo de todo o seu coração. A vida cristã pode ser comparada a um longo caminho até a vida eterna. Esta jornada inicia-se aqui e agora. Ela requer esforço e dedicação em agradar o nosso Senhor. E nessa caminhada passamos por um processo chamado santificação. E durante nossa caminhada teremos, às vezes, de aceitar a disciplina do Senhor. Mas quando caminhamos com Jesus ao nosso lado, no final do percurso deste longo caminho, vamos ver o que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Quem chegar ao final deste caminho vai viver eternamente contemplando a glória do Senhor, maravilhas. Leia o livro de Josué, queridos. Você vai observar que a caminhada, a escada foi difícil de subir, muitas guerras pelo caminho, muitas adversidades, mas se cumpriu a promessa literalmente que Deus lhe havia feito lá em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Salomão percebeu que seu pai Davi estava próximo da morte, ficou um pouco apreensível, assustado, pois como iria governar uma nação sendo tão jovem? Davi, percebendo isso, disse-lhe: seja forte, seja homem. 1 Reis 2, versículo 2. Realmente, pressões viriam, mas ele tinha que ser firme e constante. Pressões vêm e virão muito e muitas vezes, mas precisamos sempre estar na confiança, esperando no Senhor. Mas vamos nos lembrar de uma palavra que Jesus disse a Marta e Maria próximo ao túmulo do seu irmão.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 ao 26. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, pode vir dias difíceis, mas você sabe que tem um Senhor grande, poderoso, que está no controle de sua vida, e ele disse: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Profeta Isaías 57:15. Ande na verdade sempre, meus irmãos. Haja o que houver, a que preço for. O apóstolo João, na terceira epístola, o versículo 4, ele diz o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse pedido e orientação de João me faz lembrar de uma história contada por um missionário. Ele disse que atuou na África e levou um homem a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que este homem tinha 3 esposas, que era normal na sua cultura. O missionário o orientou de acordo com a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Um grande milagre. 2 dessas esposas, quando souberam que ele agora iria seguir a Jesus Cristo, o deixaram imediatamente. E a terceira esposa, que era muçulmana, também o deixou por não aceitar a nossa fé. Ocorre que o africano foi atrás dessa terceira esposa e convenceu ela a voltar. Ela aceitou com 3 condições. Ele não poderia pronunciar o nome de Jesus na presença dela. Ele não deveria ler a Bíblia na presença dela e nem ler a Bíblia em voz alta. Seu marido aceitou essas 3 condições. Contrariado, o missionário disse: mas você abriu mão de tudo. Não respondeu o africano. Ela esqueceu de me proibir que eu viva uma vida com Cristo. Vou ganhar minha esposa para Cristo. Dito e feito. Com o passar dos anos, ela foi em sua igreja, gostou do culto e acabou entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E sabe por que ela se converteu? É que ela brigava com ele e o desafiava para que se irasse e a surrasse como antigamente, mas ele não o fazia. Por isso queria conhecer sua igreja e o seu Jesus. É desta alegria que João fala, meus amigos. Também somos desafiados a andar na verdade. Por meio do nosso testemunho, outros podem crer em Jesus. Se você briga com seus vizinhos, agride as pessoas com palavras, está sempre procurando encrenca, como as pessoas se converterão com o seu testemunho? Pelo contrário, vão afastar cada vez mais. O esposo crente ganha a esposa incrédula com o seu bom testemunho, o verdadeiro testemunho, como aconteceu com o africano. Lembra-se que seu testemunho vale mais que suas palavras. Me lembro de outro fato da história que revela o quanto é importante
termos o domínio próprio. João Wesley, o missionário que viveu no século XVIII, contou que um assaltante arrancou de suas mãos a sua pasta, mas dentro da sua pasta tinha apenas uma Bíblia, o inário e algumas poucas moedas. Wesley, em vez de atracar-se com o assaltante, disse: meu amigo, tenho algo mais importante. Um dia você chegará à conclusão que esse tipo de vida não é bom. Lembre-se, então, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O ladrão desapareceu com a sua pasta. Um dia João Wesley pregava numa igreja no interior da Inglaterra e no final do culto um senhor veio e contou-lhe a sua experiência. Disse que foi um assaltante e que certo dia atacou um homem que tinha na pasta apenas uma Bíblia, um inário e algumas moedas. Mas o homem me falou que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então vim para esta pequena cidade, entreguei a minha vida a Jesus Cristo e hoje tenho a minha família e sou feliz. Ele não se lembrava de João Wesley. Que feliz encontro! João Wesley poderia ter lutado com o assaltante, xingado, ameaçado, poderia ter deixado o velho homem agir, mas nada disso fez. Pelo contrário, pregou com amor ao ladrão. O nosso texto de hoje é claro, amigos. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Que nós possamos fazer veredas retas e suaves para nossos pés, e não devemos dar ocasião para que ninguém venha se perder ou se desviar do caminho correto pelo nosso mau testemunho. Os mancos, ou seja, os espiritualmente fracos ou que possuem menos experiência no caminho de Deus, precisam ser fortalecidos pelos mais fortes espiritualmente falando. Amém? Oremos ao nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por estes homens do passado que passaram, Deus amado, por momentos difíceis, mas também por grandes experiências com o Senhor Jesus Cristo. Tiveram lutas, tiveram sofrimento, mas souberam esperar em Deus, servir ao Senhor com inteireza de coração. Queremos ser bênção também na vida das pessoas e que se cumpra em nós o texto de Hebreus também. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia, bom Deus. Que a bondade, a misericórdia do Senhor alcance estas vidas com salvação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus.
Nessa vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.